Eu vou orar nesse instante. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Irmãos e irmãs, depois de orarmos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo ora novamente. Por esta causa me pondo de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amada igreja, um dos ministérios mais negligenciados pela igreja do Senhor tem sido o ministério da oração, da intercessão. Você já pensou, você já parou para pensar o quanto que você ora durante a semana? O quanto que você se prostra diante do Senhor? O tanto que você coloca os seus problemas, os seus sonhos, os seus planos, as suas dúvidas na presença do Senhor na semana? As reuniões de oração são as menos frequentadas na igreja. São as menos frequentadas as reuniões de oração, infelizmente. E não é só aqui, nessa igreja, que também é pouco frequentada, como também em muitas igrejas. E quando a gente ouve que uma igreja, por aí, pelo Brasil afora, tem uma reunião de oração fervorosa, animada, grande, a gente dá glória a Deus. Infelizmente, não é a realidade de muitas das nossas igrejas pelo Brasil e pelo mundo afora.
Hoje a maioria dos teólogos e dos membros tem abandonado a trincheira da oração. Nos preocupamos com muitas coisas, mas em orar como igreja juntos, ou orar separadamente em casa, você e Deus, ou você e sua família e Deus, muitas vezes, ou nós, muitas vezes é deixado em segundo plano, porque tem muita coisa para fazer, a correria é muita, tem muita coisa que pensar, e falar com Deus, se der tempo eu falo. Se der tempo, se eu não estiver muito cansado, eu vou na reunião de oração. Porque tem coisa mais importante. A reunião de oração, sempre os mesmos... Eu já ouvi isso. Reunião de oração, sempre os mesmos pedidos. Não muda o pedido da reunião de oração. Para que eu vou lá? Nós precisamos retornar às origens. A igreja de Atos dos Apóstolos 2,42 era uma igreja perseverante na oração. E não é a igreja modelar, que muitos gostam de usar? Aquela igreja de Atos 2,42, ou de Atos 2, era uma igreja de oração. A igreja que participava na oração, que estava junto em oração. Não é cada um em sua casa orando, não. A igreja se reunia para orar. Meu irmão, minha irmã, a primeira oração de Paulo nessa carta aos Efésios enfatiza a necessidade de iluminação. Ela enfatiza a capacitação. A ênfase agora não é no conhecer, mas no ser. Essa oração é geralmente considerada a mais sublime, essa que nós acabamos de ler. Efésios 3, 14 a 21, é uma oração. Paulo ora. Mas as mais sublimes, de mais longo alcance, e a mais nobre de todas as orações das epístolas paulinas, das cartas paulinas. Essa oração, meu irmão, minha irmã, é o ponto culminante da teologia de Paulo. É considerada a oração mais ousada dele. A oração mais ousada de Paulo. Paulo, meus irmãos, está preso aqui. Orar dessa maneira, livre é uma coisa. Contudo, bem é diferente. Ele estava preso quando ele orou essa oração. Algemado. Na antessala da morte. Ou no corredor da morte, como alguns gostam de pensar. Com o pé na cova, com o pé na sepultura. Ele ia ser decapitado. Estava próximo a ser decapitado pela guilhotina em Roma. Ele tem muitas necessidades físicas, materiais, imediatas, urgentes. Porém não faz nenhuma espécie de pedido a Deus com relação a essas necessidades. Olhe bem nessa oração. Ele estava preso. Em nenhum momento ele fala: Deus, abranda a minha prisão. E pode ver que na carta aos Efésios inteirinha você não vai encontrar isso. Na carta aos Filipenses, que é chamada carta da alegria, vocês não vão encontrar isso também, porque ele está preso. Preso. E ele não pede para diminuir em nada a sua prisão, nesses momentos. Ele não pede que Deus supra nenhuma das suas necessidades básicas. Os homens podem colocar Paulo atrás das grades, como colocaram, mas não conseguiram enjaular a sua alma. Eles podem algemar as suas mãos e pés, mas não podem algemar os seus lábios. Eles podem impedir Paulo de viajar, visitar, pregar nas igrejas, mas não podem impedir Paulo de orar pelas igrejas. Paulo estava na prisão, mas não inativo. Ele estava realizando um poderoso ministério na prisão, o ministério da oração. Poderoso ministério, ministério da oração. Quer ter poder? Ore. Quer ter uma igreja poderosa? Ore. É isso que a palavra está dizendo. Ore e peça a Deus, que dá com liberalidade. Nessa noite, eu quero meditar com os amados irmãos e irmãs na seguinte mensagem, tema: orando pela família de Deus. Orando pela família de Deus. No que consiste essa oração? Tendo esses versículos que nós acabamos de ler. No que consiste essa oração
que Paulo faz aos Efésios. Versículos 14 a 16, nós encontramos o seguinte: por essa razão me ponho de joelhos diante de Deus, do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. Então a primeira coisa que consta, que está presente nessa oração, é que para que fôssemos fortalecidos interiormente. Fortalecidos interiormente. Meus irmãos, minhas irmãs, a família de Deus inclui todos aqueles que creram nele no passado, todos aqueles que creem nele no presente, e todos aqueles que crerão no futuro. Todos nós formamos uma família porque temos o mesmo Pai. O mesmo Pai. O Pai que é fonte de toda a criação, o legítimo proprietário de tudo, e promete amor e poder à sua família. E a família de Deus é a igreja. A igreja é a família de Deus. E eu já falei várias vezes aqui que Jesus Cristo vem buscar a sua família, a igreja. E Ele quer que essa igreja, durante o tempo que Ele ainda não venha buscá-la, seja forte interiormente. Forte interiormente. Meus irmãos e irmãs, se desejarmos receber as bênçãos de Deus, será muito importante continuarmos em contato com os demais crentes. Com os demais crentes que pertencem ao corpo de Cristo. Muitas pessoas pensam: eu vou adorar Deus lá na minha casa, eu vou adorar Deus lá no meu carro, eu não preciso de igreja. Igreja é complicado, e é mesmo. Igreja é difícil, e é mesmo. Igreja deixa a gente triste, alegre, exultante, e é mesmo. Igreja é um paradoxo, mas é criada por Deus, é a família de Deus, e é essa família que Ele vem buscar. E é muito importante, irmão e irmã, guarde bem isso, nós continuarmos em contato com os crentes, com os cristãos que pertencem ao corpo. Você não é algo isolado, você faz parte do corpo. Nós não somos isolados, nós não somos estanques, nós não existimos isolados do corpo, nós não somos nada fora do corpo. Aqueles que se isolam, que se afastam por N razões da família cristã e tentam caminhar sozinhos, estão se afastando do poder de Deus. Ah, mas o que é isso, pastor? Você está dizendo então que se eu me afastar de igreja, eu vou perder poder? Vai perder poder, sim. Pode ter certeza disso. Um velho ditado: andorinha só não faz verão. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, o seu poder interior enfraquece, o nosso poder interior enfraquece. Quando as pessoas vão se afastando, se você, qualquer um que está aqui dentro, começar a se afastar, o poder da família, o poder do corpo diminui. Você é importante para o corpo. Você quer pé, você quer unha, você quer cabelo, você quer a célula menor do corpo de Cristo. Você é importante. E você sozinho e o corpo sem você perde poder. Perde poder. O poder que brota do interior é o verdadeiro poder. E este poder nós só encontramos na comunhão com Cristo e com a igreja. Este poder que vem de Deus promoverá tudo aquilo que precisamos na terra. Esse poder interior, mesmo que seja coragem para enfrentar a morte, como no caso de Paulo. Meus irmãos, quando ele fala que fortalecido no poder de Deus, quando ele fala que estava fortalecido e orava para que os efésios também fossem fortalecidos, ele estava a ponto, prestes a morrer. E quando nós estivermos, e quando nós estamos fortalecidos interiormente, nós estamos também preparados para morrer por Cristo. Essa é a intenção, esse é o objetivo de Cristo, do Espírito Santo, e dessa oração que Paulo faz pelos Efésios. A primeira coisa que ele fala aqui é que para que fôssemos fortalecidos interiormente, e para isso, meu irmão, comunhão com Cristo.
comunhão com a igreja, gera poder. Poder. Um poder capaz de enfrentar a morte, porque eu sei que eu não estou sozinho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Quando nós estamos bem por dentro, não há nada por fora que nos pare. Quando nós estamos bem por dentro, quando nós estamos bem com a nossa psique, com a nossa alma, com o nosso espírito, é muito difícil alguém parar a gente, meus irmãos. Ainda mais sabendo que quem domina o nosso espírito, a nossa psique, se chama Espírito Santo. Essa é a oração que Paulo está fazendo pela família dos Efésios. Essa é a oração que eu, como pastor dessa igreja, nesse culto, em que estou saindo em férias, estou fazendo por mim e por vocês. Que sejamos fortalecidos, fortes, interiormente. A outra coisa importante dessa oração pela família de Deus se encontra nos versículos 17 até o 19, na primeira parte, que diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, sendo vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Meus irmãos, uma outra razão dessa oração que Paulo faz aos Efésios, e eu faço humildemente por vocês, né, por nós, é para que compreendamos e conheçamos o amor de Cristo. Uma coisa é compreender. Qualquer pessoa inteligente compreende. Conhecer é diferente. A palavra no hebraico que me foge, e no grego, quando fala de conhecer Deus, é relação íntima entre homem e mulher. É uma relação entre quando um e o outro se tornam uma só carne. Isso é conhecer na Bíblia. Não é uma coisa de ouvir falar, é uma coisa de experimentar, de saber. Meus irmãos, Paulo diz que o amor de Deus é absoluto e atinge cada aspecto da nossa experiência, das nossas experiências. Quem aqui já sentiu o amor de Deus, sabe do que eu estou falando. Só que a gente é esquecido. Infelizmente, ou o povo esquecido é o povo de Deus, e vem lá do deserto, e não é uma coisa de agora não. A gente se esquece com uma facilidade das coisas boas que Deus faz para a gente esquece com uma facilidade do amor de Deus, o quanto Ele nos ama. É por isso que eu gosto de cruz, porque pelo menos olhando para a cruz, eu vou lembrar que alguém morreu ali no meu lugar. Eu gosto de cruz, vazia eu gosto. O amor de Deus, meus irmãos e irmãs, o amor de Deus por nós em Cristo Jesus, ele é amplo. Sabe por quê? Porque ele vai além das nossas expectativas e experiências e alcança o mundo inteiro. Ele não ama só um... O amor dele é possível ao mundo inteiro. É muito amplo esse amor. Não é só dentro daqueles... eu amo... Deus ama quem eu amo. Deus vai muito além disso. Se Deus não é limitado pelo amor seu, e nem pelo meu, e nem pelo amor nosso, Deus ama muito além do que nós imaginamos. Quando eu leio no Antigo Testamento que Deus fez outros êxodos, além do povo de Israel, lá dos profetas menores, está escrito. Vocês pensam que só vocês foram agraciados com o êxodo? Não, eu tirei a nação tal, lá em Miqueias, e a nação tal do êxodo também. Não foi, o êxodo não aconteceu só com o povo de Israel, não. Porque Deus é um Deus de amor, e Ele age com amor onde Ele quiser, com quem Ele quiser. O amor de Deus não é limitado pela lei. Se fosse limitado pela lei, nós estávamos perdidos, porque a lei é dura, é seca, ela não tem sentimento. Lei não tem sentimento. O amor de Deus é amplo. Precisamos conhecer esse amor, que vai além das expectativas, além dos nossos preconceitos. Não, lá Deus não vai agir, Deus não vai amar essa pessoa. Quem somos nós para falar quem Deus vai amar, quem Deus não vai amar? Outra coisa do amor de Deus é que é um amor extenso, um amor que cobre a duração da nossa vida. Enquanto nós vivermos,
Enquanto respirarmos, o amor de Deus está presente. Ontem eu fui visitar a dona Adelina. A dona Adelina estava lá, acamada. A dona Laíde estava lá, o esposo. A Lilian também. E nós estávamos ali, e conversando com ela. E eu falei isso. O amor de Deus está presente aqui nesse lugar. O amor de Deus está presente aqui na vida da senhora, nesse quarto. E eu disse, a dona Laíde sabe disso, falei, eu não quero estar aí no lugar da senhora, a dona Laíde também não quer estar no lugar da senhora, e ninguém quer estar aí no lugar da senhora, não. Mas as bênçãos de Deus, o amor de Deus na sua história, é visto a olhos nus. E na nossa história também, meus irmãos. Esse amor que nos acompanha, nos persegue enquanto nós respirarmos. Estejamos nós na UTI de um hospital, estejamos em férias na praia, estejamos em qualquer lugar, o amor de Deus está lá. Enquanto vivermos. Precisamos compreender, conhecer isso, falar isso. E Paulo está orando para os Efésios que eles conheçam isso. O amor de Deus é elevado. O amor de Deus é elevado. Atinge as alturas da nossa celebração e exaltação. O irmão, quando está dirigindo o louvor, nós como estamos cantando, ouvindo uma pregação, e ouvimos o que Deus, esse amor, nós ficamos cheios de alegria, de motivação, de exaltação. Nós pensamos, agora sim, vou sair dessa igreja e vou vencer os problemas. Agora sim, essa semana vai ser de vitória. Porque nós sabemos do amor de Deus. Porque nós sentimos o amor de Deus. Porque quando nós olhamos para o lado, olha para o lado, você vai ver o amor de Deus do seu lado. E o seu amor é profundo. Alcança as profundezas do desânimo, do desespero e até da morte. Paulo ora para que os efésios entendessem isso. Eu oro, e você deve orar, para que Ebenezer entenda isso. Para que nós entendamos isso. Quando você se sentir aprisionado ou isolado, lembre-se que você nunca estará perdido para o amor de Deus. Somente Cristo, em seu grande amor, tem as respostas para o significado da nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele é vida, porque Ele é amor. E Cristo é a única fonte de conhecimento, poder para a nossa vida cristã. Nós somos completos no amor de Deus. Você acredita nisso? Você conhece isso? Claro que conhece, está esquecido, talvez. Claro que nós sabemos disso. Lembra daquele dia? Lembra daquele dia? Lembra daquele dia? Quando o amor de Deus foi tão maravilhoso, você viu, tocou, sentiu. Lembra daquele dia? Cada um tem o seu dia, ou dias, ou meses, ou anos, ou a vida. Uma outra coisa importante nessa oração que Paulo faz para a família da fé em Éfeso e para nós hoje aqui, é para que tenhamos a plenitude do Espírito Santo na família. Olha o versículo 19, a segunda parte. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ontem foi falado de rio. E o rio é uma coisa impressionante mesmo, né? A gente não vê o mesmo rio, como o filósofo falou, que a gente não toca a mesma carne. Não toca. Se eu tocar, ontem o Nelson me deu 2 beliscões doloridos. E o primeiro beliscão, no segundo beliscão já não tocou a mesma carne, eu já tinha envelhecido. E é assim. E o rio também. Você não vê a mesma água, não vê a mesma onda, não vê no mar. Sempre outras. E a plenitude do Espírito? Muitos estão preocupados com o batismo no Espírito. Não, batismo no Espírito é importante. É importante. Mas mais importante é se planificar.
Eu li uma frase esses dias, há um mês mais ou menos, muito interessante, que diz assim: sabe como é que a gente detecta um cristão? É que quando você se esbarra nele, ele derrama bênçãos de Deus, ele transborda do Espírito Santo. Esse é o cristão. No cristão não é copo meio cheio, vou ser otimista, né? Cristão não é copo meio cheio, não. Cristão pleno do Espírito Santo é um copo transbordante de água. Eu começar a pôr água ali naquele copo ali, ó, e ele começar a derramar, isso sim é ser cristão. Não é estar com a boca cheia, não, agora estou cheio, e fica ali paradinho. Não. Ele transborda, e isso é ser pleno. Plenitude do Espírito Santo é isso, meus irmãos. Essa plenitude somente se encontra totalmente presente em Cristo Jesus, em união com Ele. E por seu poderoso Espírito, sentimos inteiramente essa integração. Nós temos toda a plenitude de Deus à nossa disposição. Toda, meus irmãos. E é isso que Paulo está falando para aquela igreja. Vocês têm toda a plenitude do Espírito Santo ao dispor. E Pebe, Ebenezer, nós temos toda a plenitude do Espírito Santo ao nosso dispor. Só falta nos apropriarmos dela. Na nossa vida diária, de oração e fé. E aí, meus irmãos, além do batismo, o batismo é o início. O batismo é o pinguinho no copo. O batismo é 5% daquele copo ali. O resto, a gente tem de buscar dia a dia. A plenitude do Espírito é buscada. O encher-se do Espírito Santo é busca, é oração. A oração de Paulo dedicada aos Efésios é uma oração dedicada a mim e a você. Vamos pedir ao Espírito Santo que preencha cada aspecto da nossa vida. John Stott, um grande pastor da Inglaterra que faleceu no ano passado, ele diz o seguinte: peça ao Espírito Santo que preencha todos os aspectos de sua vida. Portanto, a água viva que mata a sede do viajante cansado e que irriga o mundo ressecado é a plenitude do Espírito Santo. O cristão é um dipsomaníaco. Olha a palavra complicada. Dipsomaníaco. O cristão é um dipsomaníaco que está sempre com sede e sempre bebendo. Isso é ser dipsomaníaco. Pessoa que está sempre bebendo água. Igual a nossa irmã Miriam. Sempre bebendo água. E beber não é pedir água, mas realmente tomá-la. É muito simples. Beber é uma das primeiras coisas que um bebê aprende. Na verdade, ele o faz por instinto. Depois a água que foi bebida começa a fluir. Nós não conseguimos conter o Espírito que recebemos. Ninguém consegue possuir ou ser habitado pelo Espírito de Deus e guardar esse Espírito para si. Onde o Espírito está, ele transborda. Onde ele não transborda, ele não está. Onde o Espírito está, ele transborda. Onde ele não está, não transborda. Plenitude do Espírito, meus irmãos, ora para isso. A gente tem orado por isso? Ora para a construção da igreja, ora para que venha mais membros, ora para que... Nós temos orado por plenitude do Espírito Santo na vida da nossa igreja, na nossa vida. E outra coisa importante, e a última, que se encontra nessa oração, que são os versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, a glória na igreja, gente, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O último pedido da oração, a última petição é que tenhamos a convicção do poder de Deus. Convicção do poder de Deus, meus irmãos e irmãs.
esses dois versículos são chamados de doxologia. Doxos, logia. Doxos, louvor. Logos, logia, palavra. É palavra de glória, doxologia. Meus irmãos, é isso que significa essa palavra. Doxologia, portanto, é uma fórmula de louvor e glorificação para louvar, honrar a Deus, atribuir a Ele, somente a Ele, glória e honra. Meus irmãos, acabamos de ler, e vocês sabem muito bem disso. Deus é capaz de fazer mais do que pensamos. Quando eu leio isso me dá uma alegria, porque a gente imagina tanta coisa boa, né? E aí a gente tem que pensar que Deus é capaz de fazer mais. Meu irmão, minha irmã, não podemos imaginar a glória que Deus tem estocada para a sua igreja. Nós não podemos imaginar a glória que Deus tem estocada para nós, no presente e na eternidade. Nós não sabemos. Sabe, irmão, minha irmã, embora Deus não atue na história humana de um modo egoísta, o modo como Ele age é maravilhoso. No final, não teremos do que reclamar. Pode ter certeza. Nós não vamos reclamar daquilo que Deus tem planejado para nós. Não vamos. Paulo diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir a Deus. E Jesus disse o mesmo. Disse o mesmo. Ele diz o seguinte: também lhes digo que se dois ou de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, lá em Mateus 18, 19. Nossas orações estão geralmente focalizadas, meus irmãos e irmãs, em coisas temporais como cura e dinheiro. Nossas orações não estão muito focalizadas nisso. Cura e dinheiro. Se falar que vai ter oração de cura, olha, vai lá na reunião de oração da cura. Pode ter certeza que essa igreja vai ficar pequena. Vai ficar pequena, vai ter gente lá fora ainda querendo entrar, porque vai ter oração para cura. Se falar que vai ter oração para ganhar dinheiro, então aí o terreno vai ficar pequeno. Aí o terreno vai ser pequeno, porque as orações hoje em dia, não só hoje em dia, durante muito tempo, estão focadas em cura e dinheiro. Nós estamos errados, a princípio, em orar assim. Nós oramos por cura, nós oramos por prosperidade, mas precisamos focalizar nossas orações em assuntos de valor eterno. Investir em nossos filhos, eternamente. Investir na nossa igreja, na nossa vida. A gente vai levar o quê? A gente vai levar esse corpo para a eternidade? A gente vai levar dinheiro, carros, casas, fazendas para a eternidade? Não. Ele começou uma boa obra e vai terminá-la, diz lá em Filipenses 1,6. O poder de Deus já está operando em nós. Nós somos habitados pelo poder de Deus, poder infinito que mudará o mundo e levará à glória eterna de Cristo Jesus. Somos o santo lugar, preenchido com a nuvem gloriosa da presença de Cristo. A igreja, meu irmão e minha irmã, é central no plano de Deus. Ela é o corpo de Cristo. Nós somos as mãos e os pés de Cristo para levar ao mundo a sua mensagem. A igreja é central e Jesus é central para a igreja, pois sem o seu sacrifício não existiria essa igreja. Deus deve ser glorificado na igreja. A igreja glorifica a Cristo quando se deixa modelar por seus valores, pela sua verdade, e quando leva a sua verdade ao mundo. Aí eu pergunto, melhor dizendo, nós temos dado glória a Deus com a nossa vida? Nós somos convidados hoje, nesse momento, a dar glória
na igreja e em Cristo para todo sempre. Trata-se de uma glória eterna. Glória eterna, não de alguns minutos de fama ou de algumas horas de reconhecimento, não. É glória eterna, na verdade. Nós não damos glória, nós reconhecemos a glória dele. Porque glória ele já tem. Nós não damos glória nenhuma. Nós falamos coisas que nós reconhecemos em nossas vidas. Não podemos perder a dimensão da eternidade, meus irmãos. Nossa vida é curta aqui. Nossa vida verdadeira é eterna com Cristo. Não podemos perder a dimensão da eternidade em nossas orações e em nossas ações. Concluindo, essa oração foi feita por Paulo aos Efésios, mas também é a minha oração para a IPEB, para a Igreja Presbiteriana Ebenezer. Que possamos nos fortalecer interiormente, compreender e conhecer a plenitude do Espírito Santo entre nós, nos fortalecer cada dia e ter convicção de que todo o poder e toda a glória e honra devem ser dadas a Deus. Há uma doxologia, a maior da Bíblia, que deixo com vocês, nesse interregno, nesse hiato que nós não nos veremos aqui nessas 3 semanas, que se encontra em Judas 24, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Que Deus abençoe grandemente a nossa comunidade, que Deus abençoe grandemente a IPEB. Amém.